investigação, uma intimação para mim, posso dizer assim, com data e dia para eu comparecer lá na delegacia. A ambulância, já estava o helicóptero e vi ali aquele sangue espalhado. Eu já imaginei, foi o Pedro. Você já passou pela experiência de quase ser presa em outro país? Eu já, e vou contar pra você neste vídeo por qual motivo e por qual razão isso quase aconteceu. Mas bom que não aconteceu. Graças a Deus! Graças a Deus! Amém! Vou começar do começo para contextualizar vocês da história. Eu cheguei aqui na Itália no final de novembro de 2023, quando foi em janeiro do ano seguinte, mais precisamente ali no dia 4 de janeiro, numa quarta-feira, aconteceu um triste acidente com o meu filho Pedro Davi. A esposa saiu para trabalhar, ficou em casa eu e os meus 2 filhos, o Atos Tesla, o caçula, que na época eu amamentava ainda, e o Pedro Davi, de 7 anos. Quando foi ali, pós-almoço, o meu filho Pedro, ele foi para o quarto brincar, e eu fiquei na sala com o caçula, dando de mamar. Antes, eu e meu esposo entramos em um acordo que eu não abriria a porta para ninguém, alguém que chegasse pedindo informação, alguma coisa, eu não iria abrir a porta primeiro porque eu não sabia falar italiano, não tinha nenhum contato com a língua ainda. Eu decidi não abrir a porta para ninguém. O Pedro foi para o quarto brincar, eu fiquei na sala, foi questão de 3 a 5 minutinhos. Teve uma pessoa que estava apertando loucamente a campainha. Apertava e eu não abri, eu não atendi. Eu peguei o meu filho caçula e fui para o quarto para que ele não chorasse, que ele não fizesse nenhum tipo de barulho, para que a pessoa que estivesse lá embaixo não percebesse que tinha alguém no apartamento. E eu fiz isso, fui para o quarto. Quando eu cheguei no quarto, eu me deparo com a janela aberta. E logo passou pela minha cabeça. Deu 360 graus no quarto, não vi o Pedro. Gente, isso tá sendo dolorido para mim contar, relatar para vocês toda a situação que aconteceu. Quando eu cheguei próximo à janela, olhei para baixo e vi ali aquele sangue espalhado. Eu já imaginei, foi o Pedro. E eu saí louca, desci as escadas louca com o outro no colo. E quando eu estou chegando embaixo, eu vejo o Pedro saindo de trás do apartamento, porque lá era um prédio, a gente não mora mais lá. Eu vi ele saindo de trás do apartamento com a testa assim meio que amassada, nariz quebrado, dente quebrado, os lábios rasgados. E eu vi aquilo ali, parece que minha alma saiu do corpo. Eu fiquei assim assustada com aquela situação de ver meu filho daquela maneira, daquela forma que ele estava. E eu fiquei mais preocupada ainda que eu não sabia falar nada italiano. Eu não sabia pedir ajuda, pedir socorro, não sabia nem o número da ambulância daqui. Mas graças a Deus, do lado do nosso apartamento tinha uns vizinhos e eles entraram em contato com o socorro, pediram socorro para nós, né? Pediram socorro para ele. E logo em seguida eu liguei para o patrão do meu esposo para que ele entrasse em contato com o meu esposo para que ele viesse para casa. E antes dele chegar, já estava a ambulância, já estava o helicóptero. Aqui é bem diferente a saúde do Brasil. E eles mandaram o helicóptero devido à gravidade do acidente. Meu filho caiu do 2º andar. Foi grave. Ele caiu de cabeça no chão. Então a pancada foi toda na cabeça. E com certeza lá a italiana que pediu ajuda, ela relatou o que aconteceu e eles mandaram um helicóptero para socorrer, para que ele fosse levado em extrema urgência para o hospital. E antes do meu esposo chegar, já tinha ali aqueles curiosos, né? Porque aqui não é diferente do Brasil, tinha ali aqueles curiosos. Eu tô passada, chocada. Meu Deus! Jesus! Ambulância, o helicóptero, tinha tudo ali. E quando meu esposo chegou, entrou desesperado, né? Que ele viu aquilo ali, já imaginou, né? Que teria acontecido alguma tragédia. E realmente aconteceu uma tragédia.
e ele viu aquela cena do meu filho, ele todo ensanguentado, todo quebrado, ele ficou abalado, né? Porque eu vi que ele ficou abalado, mas ao mesmo tempo eu percebi que ele estava tentando me tranquilizar, passar uma tranquilidade, que eu estava muito tensa, eu estava muito nervosa com aquela situação. Mas ele estava ali se fazendo forte, né? E logo em seguida os paramédicos colocaram o Pedro na maca, no chão, e deram medicamento para ele, imagino eu que para dor. E o médico pediu para o Jefferson, pai do Pedro, para que ele falasse com o Pedro olhar para ele. E assim o Jefferson fez o que o médico pediu. E o Pedro não estava conseguindo enxergar o pai dele. Não estava conseguindo enxergar e nem fazer o movimento de virar os olhos. Nem virava para mim, que estava do outro lado. Aquilo ali, gente, foi que mesmo ser uma facada assim no meu coração, porque eu imaginei que ele ia ficar com sequelas. Mas graças a Deus isso não aconteceu. E logo em seguida, detalhe, no meio de tudo isso, quem estava lá também eram os Garabinieres. E quem estava lá também eram os Garabinieri. Para quem não sabe o que é isso, é como se fosse os policiais no Brasil. Porque logo em seguida que o Pedro e o Jefferson foram para o hospital, os Garabinieri entraram no apartamento, fizeram toda uma investigação, saber o porquê aconteceu, aonde é que eu estava, o que eu estava fazendo, o que eu não vi. Para eles eu era culpada, até que foi provado ao contrário, eu era culpada em todos os sentidos. Eu achei aquilo ali um absurdo, cara, um absurdo. Uma mãe não vai conseguir ficar com os olhos todo o tempo em cima de 2 filhos, 3 filhos, não consegue. Eles investigaram o porquê, o que aconteceu, tiraram foto, mediram a altura, fizeram um relatório do ocorrido. Meu filho, ele passou 4 dias no hospital e logo em seguida, quando meu filho teve alta, os Garabinieri foram até o apartamento levar uma intimação para mim, posso dizer assim, com data e dia para eu comparecer lá na delegacia. E graças a Deus, acima da gente morava um casal de brasileiros, inclusive o Douglas, ele ofereceu ajuda para nós, para que ele fosse nosso tradutor e nos ajudasse ali a questão da língua. E ele foi conosco no dia seguinte, e lá, basicamente, o delegado falou para mim que eu iria responder um processo por conta disso, né? Como eu falei anteriormente, até eu provar ao contrário, que foi um acidente, que não foi culpa minha, eu era culpada. E eu acho isso injusto, eu acho isso, sabe? Porque eu não fiz, mas na cabeça deles, eles não me conhecem, eu sou imigrante. E outra, gente, pais que gostam de maltratar filho, fazer coisas horríveis com filhos, com crianças, seja filho ou não seja, aqui não se cria, aqui não. Aqui a lei funciona, e a prova viva disso sou eu, porque aconteceu o que aconteceu, né? O delegado me perguntou qual era o dia do meu retorno para o Brasil, só que eu não vim com a intenção de retornar, eu vim com a intenção de morar. E lá na hora ele falou assim, olha, você retorna para o seu país e quando o processo tiver ali prestes a sair, a gente entra em contato e você vem para poder responder perante um juiz. Ele falou isso para mim. E quando a gente saiu dali, a gente já foi atrás de advogado, conversou com o patrão do meu esposo e ele nos ajudou, nos auxiliou em questão de advogado. E a gente conseguiu uma advogada para mim. E olha, facada, bem caro, salgado demais aqui, viu, advogado? Saiu basicamente 4.500 para me defender. Poderia ter sido mais barato, a metade do valor, só que na hora o juiz não aceitou, queria me ouvir presencialmente e por conta disso
saiu no total de 4.500. Quando eu tive lá meu encontro com a advogada, ela me perguntou como era o meu convívio com a família do pai do Pedro, e eu falei que era super de boa, super tranquilo, que a gente conversa, que eu converso com as tias dele, que eu não escondi de maneira alguma do ocorrido, do que aconteceu. Eu sempre tive ali me comunicando com o pai dele, falando o que aconteceu, não estava escondendo nada, e eu tinha prova. Tava ali as minhas conversas, chamadas no WhatsApp, e ela pediu para ela que mandasse essas provas para ela, né? Para que ela mostrasse para o juiz. Então, aqui, gente, resumo do resumo, foi isso que aconteceu. A advogada me ouviu, me entendeu, que ela disse que não é fácil uma mãe cuidar de um filho, quanto mais de dois, e tá todo tempo com os olhos em cima das duas crianças, porque isso é impossível. Ela até relatou uma situação que aconteceu com o filho dela quando tinha 9 meses e que era para mim ficar de cabeça fria, que não ia acontecer nada, que ela ia conseguir, né, me tirar daquela situação e conseguiria me defender. E isso aconteceu, graças a Deus, uma advogada super boa, muito excelente, competente no que ela faz. E a gente reuniu todas as provas. Ela foi a primeira vez, teve a primeira audiência, ela foi sozinha, que foi quando o juiz não aceitou. E teve uma segunda audiência quando eu tive que ir até o juiz, né, falar a minha parte, o que aconteceu. Detalhe, eu precisei levar uma tradutora comigo para que me ajudasse na audiência. E o bom é que eu pude levar uma pessoa que eu já conhecia, e eu levei a Graziella, que inclusive ela morava na mesma cidade que eu e meu esposo morávamos antes de vir para cá. E inclusive também ela que é a esposa do patrão do meu esposo. Então, ela se prestou para nos ajudar. Na audiência deu tudo certo. O juiz basicamente queria ouvir a minha parte, a minha versão, e eu contei detalhe por detalhe, não omiti nada, até porque não tinha o porquê. E, gente, quando eu vi a advogada ali comemorando na frente do próprio juiz, eu já comecei, né, a ficar alegre, feliz, até porque eu já tinha certeza e já tinha confiança que iria dar tudo certo, porque eu não fiz nada de errado, né? Foi um acidente. Mas quando eu vi ela comemorando e vi que aquilo ali já tinha acabado, nossa, saiu o peso assim das minhas costas. Eu saí de lá feliz, saltitante, muito alegre, abracei a advogada e me livrei daquela situação, né? Situação chata. Meu filho hoje tá feliz, não tem nenhuma sequela, tá estudando, e a gente mora em outro lugar. Eu tenho foto para mostrar para vocês, né, da gravidade, do como ficou o rosto do meu filho, né, que ficou bem diferente. Mas eu tenho uma foto dele, eu vou deixar aqui passando, logo após a recuperação, quando ele já estava em casa, já estava bem cicatrizado. E eu vou deixar essa fotinha aqui para vocês verem. E, gente, eu vou falar para vocês. Esse um ano que a gente passou pagando a advogada foi um ano de aperreio, de perrengues. Não foi fácil. A gente viveu com o pescoço dentro da água, com a corda no pescoço, né? Como eu costumo dizer. Mas graças a Deus a gente está aqui agora para viver a Itália. A gente vai realmente, de fato, viver a Itália agora, né? Usufruir da que a Itália nos oferece. E é isso, gente. A minha história é essa. Mas se tu ficou com dúvida no decorrer deste vídeo de alguma coisa, né, que tu não entendeu, escreve para mim que eu irei te responder e irei esclarecer a tua dúvida, tá certo? Então, gente, é isso. A minha história é essa. Tchau, tchau!